E aí, pessoal, mais notícias sobre o Grêmio neste sábado aqui. Agora nós vamos falar de Marcelo Groy, vamos falar dos homenageados, vamos falar de uma parceria curiosa e também de um jogador que está retornando. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, fique com esse recado que é para você que está precisando de uma renda extra, que está ao trabalhar para empresas, ganhando em dólar. E na segurança de casa, o curso Lucrando em Home Office ensina um passo a passo profissional. Só basta um computador ou um celular com internet. Para comemorar os 10 mil alunos satisfeitos, o curso está saindo por apenas R$ 47,00 e com garantia de satisfação. Clique agora no link da descrição deste vídeo e garanta a sua vaga promocional para começar a trabalhar ainda hoje. Gente, separei alguns conteúdos aqui, porque é óbvio, a nossa cabeça está toda vinculada para o jogo de amanhã, às 11 horas, toda vinculada. Nós estamos nervosos, sim, eu estou preocupado, sim. Ainda, no final da noite, eu vou fazer o vídeo do jogo, né, o vídeo do jogo, para abrir o dia de amanhã. Mas é preciso que a gente coloque aqui alguns pontos que eu separei de conteúdos curiosos aqui. Uma parceria na base que eu não tinha conhecimento. Tem as homenagens, tem Marcelo Groy. Sim, novidade, ele que é um ídolo do torcedor, e esse retorno, o que a gente pode falar sobre o retorno do Léo Gomes? Vamos lá, vamos começar com os homenageados. O Grêmio começa na segunda-feira, dia 13, o início das festividades do aniversário, com reunião do conselho, todos sabem, tem uma série de coisas. Tem o jogo de quarta-feira, que é no dia do aniversário, e que tem, olha, já tomado o nosso pensamento, que é aquele episódio envolvendo o jogo contra o Flamengo, né? O jogo onde não se sabe se o Grêmio vai entrar em campo ou não. Tá uma guerra de bastidores. A gente tem que falar nisso, mas obrigatoriamente vai falar mais próximo do jogo em razão disso. Mas as festividades, elas têm um ponto muito interessante dessa vez, que é 4 nomes que vão estar na calçada da fama. Né? A gente conversou sobre isso na época, teve um problema com relação ao Filipão, imagina só. Mas Felipão, Cacalo, Osvaldo, o número 8 do título mundial e do título da Libertadores de 83, e também Galato estarão na calçada da fama. Poderia aqui fazer e contar o currículo deles, a gente ficaria uma hora aqui conversando sobre o currículo de cada um desses caras aqui. O Osvaldo, como eu disse, era o número 8 do time campeão da América em 83. Um jogador espetacular, veio da Ponte Preta, fez história por aqui, ficou alguns anos e está sendo justamente homenageado. Galato pegou o pênalti nos aflitos. Galato é uma lenda. Galato é daqueles nomes. Ah, mas ele não jogou tanto tempo, ele acabou saindo antes. Mas ele é um gênio, né? Galato é um cara que pegou o pênalti no jogo mais importante, talvez, dessa história. Então, Galato também, Galato vai ser daqueles, daqui a 100 anos, as pessoas vão lembrar daquele lance. Filipão, da mesma maneira. Filipão vem aqui em 87, depois constrói o time que é para muitos o maior time da nossa história, na década de 90. O time que tinha Darley, Arce, Rivarola, Adilson, Roger, que tinha no meio campo com Dinho, Goiano, Carlos Miguel e Arilson, e à frente com Paulo Nunes e Jardel. O comandante era ele mesmo, Luiz Felipe Scolari, que hoje tem a dura tarefa de nos tirar da segunda divisão. Isso mesmo, de conseguir recuperar o Grêmio a ponto do Grêmio permanecer na primeira divisão. E por fim, Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacalo, o maior dirigente de futebol da história do Grêmio. O homem do vestiário deste time do Filipão, deste grande time. Uma figura também lendária, também histórica, de carinho de todos. Todos que conhecem o Cacalo sabem do tamanho do seu gremismo, da sua força, e ele construiu também uma página muito linda, e acho muito legal que todos eles estejam na nossa calçada da fama, que se juntam a outros grandes ídolos da nossa história. Michael, por exemplo, que deixou o Grêmio há poucos dias, é um dos que já está lá na calçada da fama, porque ela foi criada muito para homenagear primeiro os capitães dos grandes títulos, aí depois foi se abrindo, e acho muito interessante que a gente faça isso. Dito isso, vamos para o segundo conteúdo, que fala de Léo Gomes, o lateral direito, que está retornando. Eu busquei informação para ver qual é a expectativa, tá? O Grêmio traz ele para a concentração, o Grêmio recoloca ele no trabalho
e o Grêmio vai continuar tendo todo o cuidado na sua recuperação. A informação é que, claro, falta ritmo, falta uma série de coisas, mas ele está recuperado. O Grêmio deve, inclusive, colocá-lo para jogar no time de transição, para ele ganhar ritmo, confiança e no ano que vem fazer parte já do grupo principal e com expectativa, sim, de ótimo trabalho. Ele que estava muito bem, ele é jovem, ele estava muito bem quando sofreu a lesão naquele fatídico jogo contra o Atlético Paranaense, onde nós fomos derrotados duramente, 2-0 no tempo normal e depois nos pênaltis. O Léo Gomes tem a confiança de todos, trabalhador, lutou e finalmente está de volta, está na concentração, mas claro, não vai para o jogo, mas é um jogador que no ano que vem nós vamos ouvir falar muito dele. Esse ano nós vamos ver mais nos times, nos jogos da transição, e se ele conseguir ritmo, óbvio que ele é do grupo principal e ele tem toda a expectativa muito positiva nesse aspecto. Outro conteúdo interessante aqui é sobre Marcelo Groy. Marcelo Groy renovou o seu contrato lá no mundo árabe até a metade de 23. A informação que a gente conseguiu colher é que o Groy, a partir deste final de 23, o Groy vem para o Brasil para encerrar sua carreira por aqui. E acho que o Grêmio tem que recebê-lo de portas abertas, de braços abertos. E o Groy tem que encerrar sua carreira aqui. O Groy nasceu aqui e precisa encerrar sua carreira aqui. Ele talvez não seja titular porque um dos meninos possa ter tomado... Não tem problema. No Grêmio tem que abrir as portas e o Groy tem que encerrar sua carreira aqui. Ele tem, então, a partir de agora, até a metade de 23. Nós estamos falando de um pouco menos de 2 anos. Lembrando que ele nasceu em 87, surgiu nas categorias de base do Grêmio, esteve na Batalha dos Aflitos, era o reserva do Galato lá, depois foi campeão como titular contra o Internacional no ano de 2006, o Grêmio mal, o Inter com um grande time, nós ganhamos o Campeonato Gaúcho lá dentro, com o Marcelo Groy. Esses que dizem, o Groy nunca ganhou nada, não sabem. Ganhou muitos campeonatos gaúchos e depois foi campeão da Copa do Brasil com participação dele e campeão da Libertadores com a maior defesa da história do futebol mundial, aquele lance lá na semifinal da Libertadores, onde ele fez uma defesa simplesmente espetacular, que eu não consegui ver repetir até hoje uma defesa daquele tamanho lá de Marcelo Groy. Por fim, o Grêmio está acertando uma parceria com o Grêmio Atlético Farroupilha, o Farrapo, lá de Pelotas. O Grêmio, pelo que eu conversei, eu não conhecia essa história aqui, pelo que eu conversei com as pessoas, o Grêmio vai montar núcleos de captação no interior do estado. E começa com uma parceria com o Farrapo. O que a gente pode falar sobre isso? Primeiro, a iniciativa é boa, os clubes do interior precisam muito, é legal tu ter um núcleo avançado numa cidade do tamanho de Pelotas, mesmo o Farrapo sendo o clube menor de Pelotas hoje, tem muita tradição, é uma história muito bonita, é muito legal o Farroupilha para quem não conhece, mas o Grêmio abre ali, deve ter alguma coisa na linha de distribuição de material esportivo, de bolas, e aí tu cria um núcleo do Grêmio dentro da cidade de Pelotas, é sempre interessante, sempre bom, pode gerar sem dúvida fruto, só que acho que não pode ficar aqui, né? Se for, mas acho que com certeza não deve parar só nesse, né? Se é para fazer parcerias estratégicas com clubes do interior, tem muitos clubes aí que o Grêmio pode fazer, desenvolver, para conseguir, com certeza, ter jogadores aí do interior do estado, brilhando com a camisa do Grêmio no futuro, criando esses núcleos. Eu acho muito interessante que faça isso, acho que é uma iniciativa, e mais, né? A gente sabe, esses clubes estão muito mal financeiramente, isso tem também um componente social aí de ajuda do Grêmio, que é uma potência do futebol, com relação a esses clubes, vamos torcer que tudo saia bem. Então, uma parceria de um núcleo de categoria de base para o Grêmio lá em Pelotas, como o Farrapo, Grêmio Atlético Farroupilha. Vamos ver, vamos ficar acompanhando, vamos ver se o Grêmio para nesse ou se isso vai acontecer com muitos clubes. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.